Boa noite. Nesses tempos difíceis, devemos estar com os olhos virados para Deus. Porque independente do que está passando ou do que você está passando, Ele é Deus. Nós devemos ser totalmente dependentes de Deus. Porque Ele tem o melhor para nós. Ele tem o melhor para você. Então, seja dependente de Deus. Porque Ele sempre vai ser Deus, independente do que aconteça. Amém? Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Ele é Deus. Então, pessoal, independente das circunstâncias, devemos agradecer ao Senhor pelo nosso fogo de vida. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo.
Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou e isso é tudo. Só vivo para Deus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Oh, 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 oh. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Jesus não se esqueceu, Jesus insiste. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Jesus acreditou, isso é tudo. Só vivo para Deus, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Que te pertenço, Deus. Glória a Deus, aleluia. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei o horário que você vai estar assistindo esse vídeo, mas eu quero dizer a você que é uma honra, é uma alegria muito grande poder estar compartilhando um pouquinho da palavra de Deus com você nessa manhã, nessa tarde ou nesta noite. O texto que eu trago hoje para a nossa meditação encontra-se em Lucas, no capítulo 18, do verso 1 ao verso 8, que diz assim a palavra do Senhor. Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra os meus adversários. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que o juiz diz. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu lhe digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Queridos, eu gostaria, à luz desse texto, pensar sobre os ensinos de Jesus em relação à oração. Primeiro, nós precisamos entender o que é orar.
Orar é falar com Deus. Orar é bater um papo com Deus. Orar é dialogar com Deus. Ou seja, falar e ouvir a Deus. Eu não consigo ouvir pessoas se dizendo cristãos, mas dizendo que não oram. Ou outras até oram, mas dizem que não ouvem a Deus. Não será falta de tempo? Será que você não está fazendo da sua oração um monólogo e não um diálogo? Sim, orar gasta tempo, irmãos. Orar não é apenas falar com Deus, não é apenas desabafar a Deus, ou muitas vezes, como muitos fazem, cobrar, julgar várias cobranças para Deus. Orar gasta tempo. Eu preciso parar, eu preciso falar com Deus e eu preciso ter tempo para ouvir a Deus. Às vezes você diz que a sua oração não é respondida, que Deus não está ouvindo a sua oração. Mas você já parou para ouvir a Deus? Você já abriu seus ouvidos espirituais para ouvir a Deus? Jesus sempre ensinou em todo o seu ministério que a base, a sustentação do cristão, a sustentação do servo de Deus, do servo do Senhor, é a oração. O texto lido nos apresenta em forma de parábola um juiz corrupto, uma viúva cujos seus direitos estavam sendo violados. E ao sentir-se desrespeitada, ao sentir-se oprimida, aquela mulher entendeu que a única esperança dela era aquele juiz. E em seu desespero, ela estava indo e cobrava dele, insistentemente, incansavelmente. Aquela mulher estava se colocando diante daquele juiz. Até que o tal juiz, para se livrar da importunação daquela mulher, resolveu o problema dela. O que eu aprendo nesse texto é a persistência daquela mulher. O que muitas vezes nós não temos em relação à oração. A perseverança do cristão em oração, ela deve ser igual à perseverança daquela mulher em resolver o seu problema. Por isso, volto a lembrar, oração é diálogo. Oração é ouvir a Deus, é falar e ouvir a Deus. Então nós aprendemos algumas coisas com Jesus sobre a oração. Ele nos ensinou muitas e muitas coisas. E uma das coisas que eu quero pensar nesse texto, nós vamos depois ter outras mensagens ainda nesse texto, mas para hoje eu quero pensar que a oração é uma necessidade inquestionável em nossa jornada espiritual. Eu aprendo com esse texto, eu aprendo com Jesus, que a oração é uma necessidade e ela é inquestionável para a nossa jornada espiritual, para o nosso crescimento espiritual. Logo no primeiro verso, já diz assim, Jesus disse, então, Jesus continuou aos seus discípulos, contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhe que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Persistência da mulher, entendeu? Ouviram?
aquela persistência. Jesus usou essa parábola para falar com seus discípulos que eles precisavam ser persistentes e nunca desanimar. Porque ainda que pensemos que Deus está demorando a nos responder, que Deus não está nos ouvindo, não devemos desanimar. Porque para Jesus, oração é inquestionável. Na vida do servo de Deus, na vida do servo do Senhor. Lembrando que Jesus não apenas ensinava a orar, ou não apenas ensinou a orar, mas Jesus tinha uma vida de oração. E muitas vezes ele interrompia o que estava fazendo e se retirava para orar. Muitas vezes Jesus se recolhia para o seu íntimo, para o seu a sós para com Deus. Você tem feito isso? Talvez até aqui, até esse momento em que vivemos, você não teve esse tempo para se voltar a Deus. Ah, pastor, eu nunca tive um a sós com Deus, eu nunca me senti a sós com Deus. Ah, também eu nunca tive tempo. A minha vida é um corre-corre, é uma correria. O dia está pequeno com 24 horas. Eu disse outro dia, falamos isso. Hoje, temos tempo de sobra para fazermos o nosso a sós com Deus. Hoje, Ele está nos dando essa oportunidade. Ele está nos chamando a Ele. Vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu não sei qual é a sua opressão nesse tempo atual. Eu não sei o que tem te oprimido. Eu não sei qual tem sido o seu relacionamento para com Deus. Mas Ele chama você. Venha, ore, fale comigo, dialogue comigo. Faça como Jesus. Apesar das multidões que o seguiam, uns para ouvi-lo, outros para ser curados, mas Jesus não deixava o seu a sós com Deus. Ele não abria mão dos seus a sós com Deus, das suas orações. E podemos citar vários textos, vou citar alguns, em que Jesus fazia esses momentos, se recolhia. Por exemplo, Lucas 5,16 diz, mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Jesus retirava para lugares solitários, Jesus retirava-se para ter o seu a sós com Deus. Havia momentos em que ele saía, que ele deixava tudo. Eu aprendo com Jesus que a oração deve ser o meu primeiro ato do dia. Quando eu leio Marcos, capítulo 1, verso 35, que diz assim, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. De madrugada, ainda estava escuro. Ah, pastor, o tempo, o dia está pequeno demais. Eu não tenho tempo. Jesus sabia que o dia posterior seria um dia cansativo, seria um dia cheio de atividades, mas ele não abriu mão do seu momento a sós com Deus. Acorde mais cedo, querido. Se você tem o costume de acordar às 6, acorde às 5:30. Tire meia horinha para o seu a sós com Deus. Jesus orava no começo do dia. Ele não abria mão do seu momento a sós com Deus. Eu aprendo com Jesus também
orar antes de tomar as minhas decisões. Antes de tomar decisões, Jesus orava como fez antes de escolher os seus discípulos. Lucas, capítulo 6, versos 12 e 13 diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Queridos, Jesus orou à noite, e uma noite inteira. Por isso eu disse que oração é diálogo, oração é intimidade com Deus. Quanto mais você ora, mais intimidade, mais amigo de Deus você fica. Mais gostoso fica o tempo da oração. Jesus nem percebeu, com certeza. O texto diz, não sou eu que estou dizendo, o texto diz. Lucas 6,12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando. Eu fico imaginando aquele bate-papo gostoso de Jesus para com Deus. Aquela conversa: Senhor, eu preciso tomar decisões. Quantas vezes tomamos decisões precipitadas e acabamos, num ditado popular, quebrando a cara, porque não consultamos o nosso grande e melhor amigo, o Deus, aquele que pode todas as coisas, aquele que nos ouve e nos responde. Ele ouviu e respondeu a Jesus. Não foi uma noite carregada para Jesus. Não foi uma noite extensa, longa, porque ali estava o Pai, estava o Filho, porque ali estava um bate-papo, porque ele não falava sozinho. Ele falava e ouvia Deus. Eu não posso deixar de citar também a oração que Jesus fez por mim e por muitos que creem em seu nome. João, capítulo 17, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Jesus, antes que eu nascesse, sem me conhecer, antes que você nascesse, ele já pedia: rogo também por aqueles que crerão em mim, pela mensagem daqueles que ele estava orando naquele momento. Queridos, ao passearmos pelo Novo Testamento, pelo texto sagrado, nós podemos deduzir que a vida de Jesus, que o seu ministério foram marcados pela oração. E para nos ajudar a entender os diferentes aspectos das nossas necessidades naturais de oração, o Mestre, Jesus, deixou algumas orientações muito específicas. E eu vou ver agora com vocês. Uma das orientações específicas que Jesus deixou está em Mateus 6,5. Ele diz: E quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão, já receberam o seu presente. Queridos, Deus não aceita fingimento. Deus detesta a hipocrisia. Quando a nossa oração é dirigida sincera, o nosso Pai Celeste, Ele ouve. Ele que conhece
os nossos corações. Ele que sonda nas mais profundezas dos nossos corações, nos atenderá. Como tem sido a sua oração? Outra orientação está em Mateus 6, 7 e 8. Devemos orar com espontaneidade. Assim diz a palavra do Senhor. Não fiquem recitando sempre a mesma oração, como os pagãos fazem, pois pensam que as orações repetitivas é que são eficientes. Lembre-se, seu Pai sabe exatamente o que vocês precisam, até mesmo antes que vocês peçam a Ele. Como já disse, Jesus nos ensina que oração é uma conversa direta, espontânea com Deus. Ele ensinou que orar não é recitar, não é decorar palavras. Não fique recitando sempre a mesma oração. O verso 7 deixa claro que oração não é rezar ou orar ou recitar simplesmente o Pai Nosso. Porque o Pai Nosso, queridos, foi uma oração de Jesus. Ele é sim importante, é um modelo para orarmos, não uma fórmula a ser decorada, a ser recitada, mas sim um modelo de como devemos orar. Por isso, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que depois ele diz, lá no verso 9, quando orar, diga assim, e então ele começa, Pai Nosso que estás nos céus. Essa oração Jesus fez naquele momento para mostrar aos seus discípulos como deveriam orar, como ter um modelo, mas não uma fórmula de repetição. Outra orientação que devemos ter é orar com humildade. Está lá em Lucas, capítulo 18, verso 13. O cobrador de impostos ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito dizendo, meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Queridos, o cobrador de impostos ficou à distância, ele batia no seu peito, ele não tinha coragem de levantar os seus olhos para os céus. Orgulho, autossuficiência são obstáculos para as nossas orações chegarem até a Deus. Neste sentido, Jesus contou essa parábola, todos conhecemos, a famosa parábola do fariseu e do publicano, ressaltando aí a atitude de humildade do cobrador de impostos. Enquanto um estava se exaltando, estava usando aquele pobre coitado, aquele próprio cobrador de impostos para dizer, eu não sou como esse, jogando na cara de Deus tudo aquilo que ele fazia. O outro reconhecia humildemente a sua indignidade. Outra orientação está em Mateus 18 e 19, que diz assim, e lhes digo ainda mais, se 2 de vocês na terra estiverem de acordo sobre qualquer coisa que queiram pedir, isso lhes será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles.
orar juntos com os irmãos. Essa é a orientação. Jesus teve os seus momentos, Jesus tinha os seus momentos que ele se recolhia, os seus momentos a sós com o Pai. E ele vem nos recomendar orar uns pelos outros e orar uns com os outros. Porque ele diz que onde estiver 2 ou 3, ali também ele estará. Sempre que nos reunimos para orarmos, Jesus está conosco. É promessa. É palavra do Senhor. É a sua palavra. Não é um pastor que está falando para você. Abra a tua Bíblia em Mateus 18. Leia 19 e 20. E veja que Jesus disse que no 20, pois onde 2 ou 3 estiver, eu estarei com vocês. E no 19, ele diz que aquilo que concordarmos, 1, 2, 3, 4, 5 ou mais, nos será concedido pelo Pai que está nos céus. Aprendemos então algumas orientações de Jesus para orarmos. Devemos orar com sinceridade, devemos orar com espontaneidade, devemos orar com humildade e devemos orar juntos com os irmãos. Não estamos podendo fazer isso na igreja física, no templo, mas podemos fazer isso como estamos fazendo agora, orando, ainda que por uma rede social, mas estamos unidos, porque estou aí na sua casa, virtualmente falando, mas aquele que está aqui comigo, aquele que está aí com você, aquele poderoso que está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque Ele é onipresente, Jesus Cristo, Ele não está virtualmente, mas Ele está presente em espírito e em verdade. Que Deus a todos abençoe. E eu quero orar junto com você nesta hora. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Ó Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome. Ó Paizinho querido, nós te agradecemos por esse tempo que passamos juntos, ainda que pelas redes sociais. Mas eu aqui, no gabinete, na tua casa física, e os nossos irmãos, os nossos ouvintes, cada um no seu lar, espero que com a sua família, nesse momento de oração, onde o Senhor se faz presente, nós queremos agradecer por esse meio de comunicação que tu nos destes. Porque ainda que queiram calar-nos, nós podemos falar com o Senhor. Ah, Deus, obrigado por aprendermos a dialogar com o Senhor através da oração. Que cada um de nós possamos pensar melhor daqui para frente. Possamos tirar momentos a sós e em comunhão. Não podemos com todo o teu povo, mas podemos com as nossas famílias nos ajuntarmos e falar com o Senhor. Obrigado, Senhor. Dá-nos um ótimo dia, ou uma ótima tarde, ou uma ótima noite de descanso. Assim eu te peço, assim eu te agradeço, certo da tua resposta, porque eu oro, nós oramos em nome do teu santo e amado Filho Jesus. E todo aquele que crê, diga amém.